E aí, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, vamos falar de ciclo celular e as fases desse ciclo. Quando nós mencionamos a palavra ciclo, o que é ciclo? É aquilo que inicia e que vai terminar e se inicia novamente, está em ciclo. E o que é então ciclo celular? O ciclo celular é um período que vai acontecer desde a formação de uma célula, e essa formação ela ocorre porque existe uma divisão de uma célula até essa nova célula que foi formada também iniciar agora o seu processo de divisão. Uma célula se divide, forma uma nova célula, essa nova célula formada vai também se dividir e assim sucessivamente. E esse ciclo celular, então, como vocês podem perceber, ele tem fases. São fases, são etapas desse ciclo em que ela precisa acontecer para que assim ele possa então ser realizado. Vamos entender então as fases do ciclo celular. E quais são essas fases do ciclo celular, professor João? As fases são intérfase, divisão celular, mitose ou meiose. Mas mitose ou meiose é dois tipos de divisão celular diferente. Então, neste primeiro momento, nós vamos ficar apenas com a mitose. Então, nós vamos entender da seguinte maneira: intérfase, divisão e mitose. Meiose vai ficar para depois. Não podemos trabalhar as duas situações juntas, senão nós iremos confundir aí as nossas informações. Congestionamento de neurônio, e isso não vai ser legal. Então vamos trabalhar primeiro mitose, depois a meiose, ok? Professor, mas o que é intérfase? Olha só o nome. Intérfase é intervalo entre uma divisão e outra no ciclo celular. E a divisão celular é quando a célula está em atividade de divisão. Ela está se dividindo, ela está realizando a sua divisão. E qual é essa divisão? A mitose. Entenderam? Ok, então vamos para a nossa próxima informação, beleza? Então vamos lá. A intérfase, que é o período entre uma divisão e outra, nós podemos definir da seguinte maneira: é o intervalo entre duas divisões sucessivas. Isto é, a célula dividiu, ela entra em intérfase para poder se preparar para uma nova divisão. Porque toda vez que uma célula se divide, termina a sua divisão, ela entra em intérfase. Esse intervalo, essa intérfase, a célula precisa então se preparar para uma nova divisão. E é nesse período de intérfase que vai acontecer o processo de duplicação do DNA. Lembra que nós estudamos a duplicação do DNA? O DNA, então, ele vai se duplicar porque precisa duplicar o número de cromossomos. Nós vimos que na nossa espécie são 46 e eu vou produzir uma nova célula com 46 cromossomos, né? Ou seja, vou produzir novas células com 46 cromossomos. Então eu preciso
da duplicação desses cromossomos, e isso vai acontecer na duplicação do DNA no período de intérfase, ok? Então olha só o que vai vir ali mais nessa definição de intérfase. É o período de maior atividade metabólica da célula. Se a célula está em intérfase, a célula está se preparando para poder entrar em processo de divisão, mas ela está parada. Se ela está parada, ela não deveria estar calminha? Não, não. Nesse período nós dizemos que a célula está em intensa atividade metabólica, porque ela está trabalhando, se preparando para poder iniciar um processo de divisão. Então, está acontecendo duplicação do DNA. Se está acontecendo duplicação do DNA, vai ter que ter produção de proteína para poder produzir novos cromossomos a partir das cromatinas que nós vimos já anteriormente. Então, a célula está trabalhando para danar, certo? Ela só não está se dividindo ainda, certo? Preparar e depois entrar em divisão. Então, nesse caso, vocês percebem ali no nosso texto, no contexto dessas definições, que é o período mais extenso do ciclo celular. Então, o maior período vai ser aonde? Em intérfase, certo? Por que ela vai ter maior tempo dentro desse ciclo em intérfase? Porque a célula, ela vai estar, então, realizando todas as paradinhas ali, se preparando para entrar nos processos de eventos da qual ela vai ocupar na divisão celular. Mas, professor, e tem esses eventos ainda? Tem. Nós vamos conhecer esses eventos daqui a pouquinho dentro do ciclo celular, o que vai acontecer de fato dentro da intérfase, ok? Continuando então, olha que legal, agora nós temos então a intérfase em si. Eu já entendi o que é intérfase, professor. Agora você traz mais coisas sobre a intérfase? Sim, porque a intérfase, ela acontece dentro de 3 períodos. Olha aí do lado para vocês poderem perceber esses períodos. E esses períodos nós chamamos de período G1, período S e período G2. Não vá pensar que o G1 é o período de noticiário, não, viu? G1 é o primeiro período da intérfase. Lembrando que a intérfase é uma das etapas do ciclo celular. E dentro da intérfase temos períodos, que são 3 períodos que nós iremos chamar de G1, S e G2. Dentro desse contexto, então, podemos entender que na intérfase é aonde vai ocorrer, então, a duplicação do DNA, a produção de proteína e a formação de novos cromossomos. Se vai acontecer a duplicação do DNA, vai ter que acontecer aquela duplicação do DNA que nós estudamos anteriormente. Lembra? Se vai formar novos cromossomos, esses cromossomos novos formados vai precisar de proteína. Qual proteína? Chamadas de cromatina. E para produzir proteína vai precisar acontecer o processo de transcrição e também o processo de tradução para a produção de uma nova proteína. Entenderam agora da importância do porquê que nós precisamos saber processo de duplicação, transcrição e tradução
porque na hora que uma célula vai se multiplicar, acontece também esses eventos relacionados à divisão celular. Em qual situação? No ciclo celular, dentro da etapa chamada de intérfase. E em qual período que vai acontecer então esses eventos? Lembra que eu falei um pouquinho agora anteriormente que as células estão em grande atividade metabólica? Então vai acontecer dentro desses 3 períodos chamados G1, S e G2. Epa, dentro desses 3 períodos, sim, mas a célula dentro desses 3 períodos ela vai se comportar de forma diferente. Então olha só, no período G1 é o período pré-preparatório para que esses eventos possam acontecer. Então, nesse período, nós temos ainda os cromossomos sem ser duplicados. No texto que está dizendo que os cromossomos simples, e eu preciso ter cromossomos duplicados. Aí olha no desenho aí, aonde está ali a fase G1, aonde eu tenho uma molécula de DNA simples. Beleza? Então ela está se preparando para a duplicação do DNA e para produzir novas proteínas, ok? Na fase S é aonde vai acontecer então a síntese de DNA. É ali que ocorre então o evento de duplicação do DNA. Observe no desenho que na fase S, que está de azul, a molécula de DNA, ela está se abrindo, ali acontece o processo de duplicação do DNA semiconservativo. E observe que nesse desenho também vai ter um gráfico, e que esse gráfico, ele dá um pico ali na coloração azul, justamente para justificar que é nesse período chamado S que a intensidade da atividade da célula é maior do que no período anterior, que é o G1, e depois no período G2, que é o período subsequente. Então, ali no período S é a síntese de DNA, é a duplicação do DNA, e também ali é aonde nós temos a produção das cromatinas e das histonas para tecer novos filamentos dos cromossomos que serão produzidos, ok? Parou ali, chegou no período então conclusivo, no período S, a célula vai passar para o novo período que é o G2. Então ela vai diminuir a sua taxa de atividades metabólicas, ela vai diminuir ali a produção dos produtos que ela tem, que está providenciando, e ela entra então no período chamado pós-síntese de cromossomos duplos, ou seja, lá observa no G2 que já houve a duplicação do DNA, já houve a produção de novos cromossomos, já houve ali a montagem então desses cromossomos duplicados. Então vocês entenderam, pessoal? O período de intérfase é um período que a célula está se preparando para iniciar o processo de divisão. Ela precisa produzir proteína, ela precisa duplicar o seu DNA, ela precisa produzir então novos cromossomos, ok? E dentro do quadradinho lá está dizendo assim para nós: alguns autores abordam também a fase GO, anterior à fase G1, período em que a célula permanece em repouso até que algum estímulo a faça entrar em divisão, certo? Mas o que nós temos para você entender é esse período G1, S e G2 apenas, ok? Então vamos dar continuidade. Nossa célula se preparou então para iniciar o período agora de divisão, que nós chamamos de mitose, ok? Vamos dar continuidade. Aqui então eu tenho uma representatividade do ciclo celular como um todo. Então observe, dentro desse ciclo celular,
aquilo que envolve a intérfase. Então, a intérfase é o período em que a célula vai estar em maior tempo dentro do ciclo celular, certo? Então, a intérfase, como ela é uma etapa dividida em G1, S e G2, vocês podem observar no gráfico, certo? Na direita nós temos ali a G1, a primeira fase da intérfase. Depois nós temos ali o período S, que está em azul clarinho, em que a célula está numa fatia bem maior do gráfico, então aonde vai acontecer o maior pico de atividade da célula em questão de preparação e produção dos ingredientes que ela vai necessitar. Então, se você comparar o tempo, né, eu disse que a intérfase é o período maior, certo? Então, G1, 4 horas aproximadamente. No período S, a célula fica em torno de 10 horas, né? Trabalhando os processos preparatórios das produções de proteína e duplicação do DNA. E já na fase G2, que é a terceira fase, né, do ciclo da intérfase, a célula fica em torno de 4 horas. Então, se nós formos somar aí 4 horas do G1, 4 horas do G2 e 4 horas do período S, nós vamos ter então aí 18 horas que a célula está em período de preparação para iniciar os processos de mitose. Entenderam porque o período então é maior? E quando a célula sai da intérfase e entra em mitose, que é o período da divisão e as fases da divisão, ela vai ficar então apenas 2 horas em processo mitótico, né? Então, 18 mais 2 é 20, né? E a gente ajustando esse contexto em questão de horas, aproximadamente a célula fica entre 20 a 24 horas para completar um ciclo de divisão, ok? Mas sabemos que nós temos aí milhões de células sofrendo mitose periodicamente. Vocês viram lá na aula da professora Mayra que o tecido epitelial ele é trocado constantemente, justamente porque o tecido epitelial ele possui células lábeis e as células lábeis são células que estão em atividades metabólicas para divisão periodicamente, ok? Então as nossas células elas estão classificadas aí em questão de dividir-se mais ou não em lábeis, estáveis e permanente, ok? As lábeis são aquelas que estão em intensa atividade de divisão periodicamente. As estáveis são aquelas que vão se dividir caso haja necessidade, e as permanentes são aquelas que nunca vão se dividir, como as células do tecido estriado, muscular estriado, as células nervosas. Essas células são chamadas de células permanentes porque não se divide, uma vez que você tem as mesmas, elas vão permanecer, ok? Mas acredito que vocês já estão afiados nisso lá com a professora Mayra, beleza? Então vamos dando continuidade ao nosso assunto. Eu sei que tá maravilhoso, vocês estão amando e é assim mesmo, porque esse conteúdo de mitose é uma delícia, ok? Pessoal, esse gráfico então, ele vai nos mostrar então aí a variação da quantidade de DNA no decorrer do percurso do período de intérfase. Então, aonde é que nós vamos ter maior quantidade de síntese de DNA? É lá no período S. Observe no gráfico que quando o período G1, em que a célula está no período pré-preparatório para entrar em atividade mesmo para a produção dos produtos, o gráfico está retinho. Ao do período G1, observe que o gráfico dá um salto lá no período S, porque ali é onde nós temos uma grande quantidade de produção de DNA. Então a célula está em alta atividade. Depois que nós temos o pico da produção de DNA, observe que agora vai ter ali, ó, no G2 uma constante, certo? Porque é o período pós, né, produção dos produtos que a célula estava preparando. Depois que a célula sai do G2,
vem então ali a mitose, né? A mitose, depois que termina a divisão da célula, o gráfico novamente desce e começa novamente um período que é a intérfase, novamente para passar por todos os processos que as células têm que se preparar para uma nova divisão, ok? Quais são as finalidades que precisa acontecer a mitose? Então veja só, vamos pensar assim, nós precisamos sempre ter células novas em alguns tecidos, certo? Crescimento e regeneração de tecidos. Opa! Nós precisamos crescer e regenerar tecidos. A necessidade também de cicatrização. Aí eu quero pontuar para vocês uma diferença entre regenerar e cicatrizar, certo? Professor, mas o que é regenerar? É quando você tem uma lesão e você reconstitui aquele tecido com as células do próprio tecido. Isso é regeneração, certo? E o que é cicatrização? Cicatrização é quando você vai ter a formação de um novo tecido. As células não são células do mesmo tecido de origem. Vamos entender melhor. O fígado, ele precisa se regenerar. A parte do fígado que vai se regenerar será 100% a partir de células do próprio fígado. Então eu vou formar um novo tecido a partir daquele tecido, das células daquele tecido já existente, ok? E na cicatrização eu vou ter então a formação de um novo tecido. As células do tecido vai se multiplicar por mitose, mas na camada superior, eu vou ter um depósito de célula de outro tecido, no caso de tecido conjuntivo. Então, na cicatrização, ela vai acontecer de dentro para fora. E ali o tecido conjuntivo, então, ele vai formar uma camada superficial e muitas vezes com grande quantidade de depósito de proteínas, da qual ficam aqueles lombinhos que nós chamamos de quiloide, ok? E essa questão de formação de quiloide tem a ver com outros processos também genéticos, e alguns organismos têm maior facilidade de formação, outros não, e etc, beleza? Pessoal, eu quero só pontuar mais aqui em relação à mitose na divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. Então observe aí que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, forma uma única célula chamada de zigoto, já vai ter 46 cromossomos, que nós vimos que o espermatozoide tem 23 e o óvulo tem 23, e essa célula ovozigoto, ela vai iniciar então os processos mitóticos. Então, pessoal, um dia nós fomos uma célula ovo chamada zigoto, e a primeira mitose acontece aí. E essa mitose, ela continua ativa até os dias de hoje e continuará até quando nós estivermos vida. Entenderam? Então, mitose, eu pontuei que ocorre para a regeneração, para a cicatrização e para a divisão do zigoto. A mitose que envolve a produção de gametas aí por paternogênese vegetais, são em outras espécies, certo? Então nós não iremos pontuar, ok? Vamos dar continuidade. Opa, tá bom demais esse negócio. Então, pessoal, a definição de mitose como um todo eu posso entender então. A mitose é um processo de divisão celular em que uma célula mãe dá origem a duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos. Entendeu agora por que o DNA se duplica?
Lembra? Molécula de DNA mãe dá origem a 2 moléculas de DNA filhas, sendo que ela conserva metade da mãe. Porque uma célula em mitose dá origem no final 2 células. Vocês podem observar no esquema abaixo, não esse primeiro, o segundo, aonde está 2ND. Esse 2ND representa uma célula. Quantas células ela vai dar origem? A 2. Essas 2 embaixo, 2NS, 2NS, a gente dá essas letras ND e NS para vocês observarem aí a questão de mãe e filha. Quem seria a mãe? 2ND. Quem seria as filhas? As duas, 2NS. 2ND representa a molécula de DNA e essas 2NS representa a molécula de DNA quando ela já se multiplicou, certo? Essa célula 2ND, levando em consideração que seja uma célula ovo ou zigoto ou uma célula do nosso corpo hoje, elas são as células somáticas. Somáticas porque veio lá do encontro do espermatozoide e do óvulo. E essa célula somática, ela vai então se dividir por mitose, dando origem a 2 novas células. Só que essa célula somática, 2ND, é uma célula diploide, 2N, com 46 cromossomos. E ela vai produzir 2 células também diploide, 2N, com 46 cromossomos. Ok? Então, olha só a divisão celular em sua definição de mitose. Mitose, tipo de divisão celular, em que uma célula mãe, haploide ou diploide, nesse caso a gente está dando foco em diploide, porque aqui acontece na espécie humana, diploide 2N, sempre com cromossomos duplos, origina 2 células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Então nós vamos ter então 46 cromossomos, que vai formar 2 células também contendo 46 cromossomos. Então a mitose, em palavras mais simples, é um processo de divisão celular em que uma célula com 46 cromossomos dá origem a 2 células também com 46 cromossomos. Então o número de cromossomos ele é constante, não pode sofrer variação. É por isso que lá no início, no zigoto, a célula que te formou, a célula que formou a minha pessoa, ela herdou ali na fecundação o seu material genético, o seu DNA, que deu todas as características que você possui, tipo de cabelo, cor do olho, coloração da pele e etc. E essa célula, ela vai sofrer a primeira mitose, continua sofrendo mitose até hoje, sofre mitose o tempo inteiro no teu organismo e sempre o mesmo DNA que você herdou lá no primeiro momento no seu zigoto é o mesmo que vai estar em qualquer célula do teu corpo. Não se pode alterar o seu DNA em sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Não se pode alterar os genes que tem nesses segmentos de cromossomos. Se isso chegar a acontecer, se houver uma alteração nesse segmento dos genes, se chegar a alterar no processo de mitose um segmento, uma mutação de uma base nitrogenada, aonde está o segmento de gene, aí você tem então uma célula mutante, que é o que acontece na formação de uma patologia que nós chamamos de câncer, ok? Então observe ainda nesse esquema que não altera o número de cromossomos da célula mãe. A mitose também é chamada de divisão equacional. É simbolizada por E. Equacional, que é uma equação, é aquilo que vai manter uma situação constante, não há alteração. 2N dá origem a 2 células também, 2N.
ok? Viu que bacana essa questão da mitose? É um dos assuntos, pessoal, mais interessantes que eu acho dentro da biologia. Espero que vocês estejam entendendo bem essa situação, ok? Pessoal, eu vou dar uma pausinha para que o nosso vídeo não fique muito grande. Depois, então, a gente volta aqui já com as etapas da mitose, aonde a gente vai, então, entender quais são as etapas da mitose que envolve as fases chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Meu Deus do céu, tu ainda vai fazer isso conosco, professor? Sim. Então, olha só que eu disse para vocês: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Prometo de prófase. Meto de metáfase. A Ana de anáfase. Telefonar de telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometo a Ana telefonar. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segmento desse conteúdo, ok? Até breve.